Nesse vídeo eu vou falar sobre desenhos na internet. Hi, I'm back. E bom, criar desenhos animados definitivamente não é uma tarefa fácil. É algo que dá muito trabalho e exige muito tempo e dinheiro. Então, para um desenho ser feito, tem que ter um grande investimento. Porém, algumas pessoas resolvem se arriscar e criar desenhos na internet, às vezes com zero apoio e a troco de nada, com apenas a vontade de fazer e uma grande dedicação. Então por isso eu resolvi compilar nesse vídeo alguns cartoons feitos especialmente para o YouTube que são tão boas que às vezes você até esquece que não tá vendo algo profissional com um baita investimento. Mas então, sem mais enrolação, vamos lá? Eu acho que para começarmos bem, é interessante falar sobre esse show que muitos ultimamente vêm me pedindo para falar sobre e que ganhou uma popularidade bem grande ultimamente e que é até meio surpreendente, já que ele é relativamente antiguinho. E eu tô falando sobre Battle for the Dream Island. Eu recebi alguns comentários me pedindo para falar sobre esse desenho e o YouTube não me parava de florar minhas recomendações com vídeos desse show, então eu não podia simplesmente ignorá-lo. Battle for the Dream Island, visualmente falando, é até que bem simples, não tendo nenhuma animação absurda ou algo do tipo. E a trama gira em torno de uns objetos que participam de vários desafios. Eu confesso que de primeira eu não entendi muito bem qual que era a pira desse show e por que as pessoas curtiam isso, mas conforme eu assistia eu percebi o motivo. Primeiro, porque é bem legal, só isso mesmo, é divertidinho. E segundo, que é o senso de comunidade. Fazer parte de algo ou de uma comunidade, ou sentir que você faz parte de algo, é algo que une as pessoas e atrai muita gente. E esse desenho fez isso muito bem. Battle for the Dream Island é uma série criada pelos gêmeos Carrie e Mike Wong em 2010, quando eles tinham apenas 13 anos de idade. A série foi inspirada em drama total, onde os competidores competiam para ganhar um prêmio. Battle for the Dream Island segue a mesma premissa. Vários objetos competem entre si em vários desafios para ganhar uma ilha. O que mais chamou a atenção das pessoas é que cada personagem é muito único e carismático, tendo suas próprias personalidades e formas de agir muito únicas, fazendo com que cada personagem ganhasse sua própria fanbase. Além, é claro, de que muitas vezes nas transmissões originais as pessoas podiam votar nas sessões de comentários para decidir quem seria o eliminado da semana. O desenho demorou um pouco para realmente ficar popular, tanto que algumas vezes eles nem atingiam as metas de comentário e voto que eles pediam. Mas, com o passar do tempo, o show começou a ficar popular. O final do BFB foi anunciado em março de 2021, depois de um tempo e com o combo de nostalgia das pessoas por ser uma série que fez parte da infância de uma galera, mais o fato da série ser bem interessante, o desenho cresceu muito e se tornou tão popular quanto antes. Na verdade, até bem mais popular, já que muita gente nova chegou e foi ver os vídeos antigos, fazendo o canal ter um boom gigantesco. O desenho começou com uma animação bem simples em Flash, porém, ao longo das temporadas, a animação, apesar de ainda ser bem simples até, ela ficou bem mais bonita visualmente. Eles chegaram até a criar uma certa tendência, já que depois do sucesso deles, vários outros desenhos inspirados neles surgiram, como Inanimate Insanity, que surgiu depois baseado. Ambos, inclusive, já chegaram até a fazer algumas colaborações. E também tem essa boquinha, que, sério, vários canais já roubaram deles. Tem até um vídeo deles satirizando com o fato de que esse desenho de boca feito por eles já apareceu em vários lugares. Por que alguém copiaria uma boca? Mas enfim, o show é meio longuinho, então você vai ter que dedicar um certo tempo aí se você quiser assistir. Eu mesmo não consegui ver tudo, mas se você tiver um tempo livre, vale bastante a pena dar uma chance. Eu quero fugir um pouco dos óbvios e não quero falar sobre Edward e Helluva Boss, porque, para falar a real, eu nunca nem assisti ambos, apenas conheço de nome. E é por isso que o próximo que eu vou citar agora é um clássico que existe há anos, mas por algum motivo quase ninguém aqui no Brasil conhece. Inclusive, se você conhece, já diz aí nos comentários que eu quero saber quantas pessoas se lembram deles. E eu tô falando de Simon's Catch. Simon's Catch é simplesmente tão gostoso de se assistir, é sério. A série gira basicamente em torno do gato desse cara chamado Simon. O primeiro episódio foi ao ar há 15 anos atrás, em 2008. E mesmo o primeiro episódio, eu fui ver e nem me dei conta que era antigo, porque ele continua muito bem feito e envelheceu bem. A série como um todo é linda visualmente. No começo era tudo preto e branco, mas aos poucos foi ganhando coloração e é tudo extremamente lindo visualmente. Parece até que é um desenho em papel, é tudo tão lindo visualmente. A série
é super relaxante, total vibes. A série gira em torno desse gato que, assim como qualquer outro gato, é um ser totalmente caótico, e ele vive dando muito trabalho e aprontando com todo mundo. Apesar dele aparentar ter uma certa consciência, ele não fala igual Garfield, por exemplo. Inclusive, a série até lembra um pouco Garfield, já que tem até um cachorro que é meio bobo. O desenho é totalmente mudo, tendo apenas os sons de fundo e ambiente. Os personagens até falam algumas coisas dos outros às vezes, mas geralmente é só uma palavra ou murmúrio. Então você não precisa ser fluente em inglês para conseguir entender. Simon's Cat é uma das melhores webséries já feita, e eu vejo falar muito pouco sobre, e é um desenho que eu super imaginaria na televisão. Me impressiona o fato de nunca ter ganhado um filme ou algo assim. E por falar em filme ou algo assim, o próximo é tão bem feito que você até duvida de ser uma websérie feita pra internet. E eu tô falando de Bee and PuppyCat. A arte desse desenho é simplesmente magnífica. Lembra muito dos desenhos da era passada da Cartoon Network, como Steven Universe e Hora de Aventura, e é um desenho feito pelo canal do YouTube Cartoon Hangover, que inclusive tem vários outros desenhos, mas eu quero focar aqui no Bee and PuppyCat. Cartoon Hangover é um canal da Frederator Studios, que você já deve ter ouvido falar, já que foram eles que produziram Hora de Aventura. Frederator Studios é uma organização independente americana de desenhos animados. O estúdio contrata a gente para criar as suas próprias séries e filmes, então apesar de ser um show relativamente grande, eles fazem shows independentes para o YouTube, e Bee and PuppyCat é um deles. Bee and PuppyCat é uma série surrealista. A série gira em torno de Bee, uma mulher desempregada de 20 e poucos anos que encontra uma criatura misteriosa chamada PuppyCat. Ela adota esse aparente híbrido de cachorro e gato, e juntos eles fazem uma série de empregos temporários para conseguir pagar o aluguel mensal. Esses trabalhos bizarros levam a dupla por mundos estranhos no espaço. A série é totalmente disponibilizada no YouTube, já que é uma websérie, e você pode ver ela completa no canal do Cartoon Hangover. O show é simplesmente lindo visualmente, e se você gosta de Steven Universe e Hora de Aventura, você provavelmente vai se encantar, pois tem a mesma vibe, além de ser, novamente, lindo visualmente. O próximo, que é uma animação tão boa e tão bem feita que você até se esquece que se trata de uma série feita por YouTube, que, pasmem, tem até dublagem profissional. Não deve ser segredo para nenhum de vocês, já que tá até na thumb desse vídeo, que é Murder Drones. Murder Drones é uma série de animação australiana-americana, criada por Leon Vickers e produzido pelo estúdio Glitch Productions. Esse é o canal secundário do SMG4. Provavelmente você já deve ter visto algum desses vídeos de Mario 64 bloopers ou essas animações bizarras do Mario. Bom, essas animações são criadas pelo canal SMG, e o dono desse canal resolveram criar um outro canal, dessa vez focado em criar histórias e animações originais, surgindo assim o Glitch Productions, e surgindo assim Murder Drones, que é publicado no canal do YouTube de vídeos do estúdio. No YouTube, Murder Drones conta a história de Uzi, uma sarcástica robô operária adolescente que se tornou amiga de Annie, um robô matador, otimista e empolgado, enviado para destruí-la. Eu não quero dar muito spoiler sobre a série, mas a série conta sobre um mundo onde humanos supostamente foram extintos por si mesmo, e o planeta Terra foi completamente tomado por robôs totalmente conscientes. Só que esses robôs têm que se esconder. O colapso do núcleo exoplaneta, conhecido como Cobre 9, de propriedade de uma empresa mineira, faz com que o planeta congele, destruindo toda a vida biológica, incluindo os humanos no processo. Os robôs e serviços deixados pela humanidade tentam criar uma nova civilização, mas os robôs assassinos desenvolvidos pela empresa mineira que causou os eventos de extinção, seguindo sua programação para matar os robôs restantes desonestos que não seguem o protocolo das empresas, massacram centenas de robôs de serviços todos os dias. A história começa quando um robô de serviço faz amizade com um robô assassino que estão trabalhando juntos para escapar do planeta. Esse show em 3D virou uma completa febre ultimamente, e bastante gente vem me pedindo para falar sobre, que é realmente compreensível. O show é simplesmente insano e tem uma história muito boa, com muitos mistérios e enigmas que fazem você ficar totalmente imerso na série. O show está lançando aos poucos e pode ser assistido totalmente no YouTube, e vale muito a pena dar uma olhada. Tem muito show aí no YouTube que vale a pena ver. E nesse vídeo eu resolvi citar os menos previsíveis e os mais diferentes. Então diga aí nos comentários se você já assistiu algum desses desenhos e se algum deles chamou a sua atenção, que eu vou querer saber. E recomende aí algum desenho online pro pessoal também. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.